Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre a mutação na construção de persona da sociedade pós-moderna e a derrocada de algumas facções dentro das religiões administrativas. Vou trazer essa provocação sobre a perspectiva de persona. E persona, entenda persona enquanto o acúmulo de interações com a realidade, gerando experiência, gerando ali um conjunto de noções de como reagir e conduzir determinadas situações. Normalmente, pessoas que interagem bastante com a realidade, que elas estão o tempo todo tomando decisões, obviamente ela vai ter erros e acertos, e esses erros e acertos vai empurrá-la para uma espécie de somatória de vivência. Eu acumulo vivência e vou gerando aí uma espécie de bússola de comportamento que vai me ajudar a reduzir a quantidade de erros que eu vou tendo com a vida, durante a vida. Então, quanto mais a pessoa vive, ela tem a tendência de errar menos, porque ela vai criar ali um certo banco de memórias. Óbvio, tem pessoas que vão continuar errando ao infinito e além, só que a média normal é que as pessoas elas reduzam a sua quantidade de erro, o que nos leva à gnose comportamental. Gnose, você já deve ter escutado esse termo, que é a busca de um paraíso na Terra, e comportamental vem de comportamento. Então é a busca de um paraíso na Terra através do comportamento. É uma tese que foi utilizada por algumas facções religiosas administrativas, visando o condicionamento dos indivíduos, o condicionamento de seus hábitos e costumes, a fim de levar esses indivíduos a uma espécie de rito até a Terra Prometida. Então, o comportamento dos seus indivíduos religiosos faria com que o mundo melhorasse. É daquelas ideias de que o indivíduo pode mudar o planeta, independente se esses novos hábitos e costumes não tivessem nenhuma conexão com a realidade ou uma trilha laboral para saber se daria certo ou não. Essa gnose ela teve o seu ápice durante a gripe famosa. Muitas pessoas propunham que estamos parados, logo vamos nos comprometer com um mundo melhor. Quando a gente sair, vamos nos comprometer em ter um melhor trato entre as pessoas, baseado, obviamente, em um código de conduta propagandeado aí pelas religiões. O problema é, pós-gripe, todo mundo sai, começa aí a vida a rodar normalmente, e o mercado, ele propaga um fenômeno na sociedade que é não é nem a alta performance, é a hiperperformance, pois tu mistura a crise produtiva que se gerou nesse período, mais a falência, a pré-falência de determinados setores, o que gerou ainda mais problemas, forçando com que as pessoas tivessem aí uma taxa de erro ainda menor. Se você já não podia errar tanto, pós-gripe, essa sociedade de performance ela ganha aí uma potência a mais por conta dessa crise global iminente. Todo mundo começou a projetar o seu futuro, essa projeção de experiência. Se as religiões administrativas propunham uma reconstrução do comportamento baseado em grupos específicos da sociedade, essa performance de ideal gerou uma segunda vertente, que é a performance de sobrevivência, a performance que busca uma eficiência acima da média. E isso acabou gerando aí um conflito direto, porque muitos grupos não conseguiam entender como que um negro que faz academia consegue ter mais afinidade com um branco que faz academia do que necessariamente uma afinidade com outro negro que
compartilha ali de ideias religiosas, digamos assim. Então, esse conflito ele se agrava nessa pós-gripe, muito baseado no que as pessoas elas demonstram socialmente. Essa persona, esse personagem que as pessoas vão construir nessa camada de comportamento que as pessoas vão construindo para se manter em sociedade, ela vem se tornando meio que uma máscara projetada para gerar uma espécie de comprovante de que sou uma pessoa boa, pois sou uma pessoa de alta performance. É um conjunto de comportamentos de alta performance para se indicar, então, utilidade ambiental. O que nos leva à essência da provocação de hoje, que é a criação de ambientes para pessoas mais fragmentadas. Todo ambiente ele vai gerar um certo acúmulo dentro do indivíduo, acúmulo esse que vai acabar se transformando em um pedaço da sua persona, a sua personalidade. Quando você pega todos os ambientes reais, você ainda consegue rastrear uma certa probabilidade de persona. Agora, quando você soma ao online, quando você soma as interações dentro da internet, dentro das bolhas de internet, você cria uma série de pessoas fragmentadas, porque se torna irrastreável a personalidade dessa pessoa pelo fato dela interagir com uma quantidade tão insondável de bolhas, dela receber referências de insondáveis bolhas, que essa gnose comportamental que algumas facções religiosas queriam implementar na sociedade se tornam inviáveis. É uma coisa impossível, porque não tem como você resetar uma inclinação de um indivíduo que é multifragmentado, que a sua estrutura não é baseada, sei lá, na igreja do bairro, em algum clube do bairro, na família. A família dele tem comportamento X, então ele vai ter comportamento X. É uma espécie de divisão celular. Então, cada pessoa em determinado ambiente, cada indivíduo, ele é realmente um indivíduo. Ele é uma quantidade de somatórias que dificilmente alguém vai conseguir decifrar a quantidade de loucura que está por detrás daquele indivíduo. E, obviamente, com essa eminente derrocada de facções, tanto à direita quanto à esquerda, você pega aí o progressismo e o conservadorismo, que visam a administração do Estado através do comportamento, são duas facções datadas e que possivelmente já vão ser substituídas no futuro. Você deve estar pensando, bom, você é meio louco de acreditar nisso, mas sim, eu acredito que tanto o progressismo quanto o conservadorismo são duas facções dentro das religiões administrativas que estão com seus dias contados, porque não conseguem abraçar essa fragmentação ambiental. E aí, você já deve ter visto toda essa crise com o Frei Gilson, que nos leva ao dilema. Ou a gente fica batendo cabeça com essa gnose comportamental de reconstruir toda a nossa relação com as pessoas baseadas em grupos específicos. Então, se grupo X age de determinada maneira, você tem que ter uma aceitação com esse grupo, independente de qualquer coisa, o que possivelmente só vai te levar a uma derrocada ou a construção individual baseada no ponto de inflexão social que está para chegar, te preparando para essa selva louca que, independente da sua cor, raça ou gênero, vai te cobrar capacidades individuais. Porque o pessoal, assim, na minha visão, não conseguiu compreender muito bem que o ambiente está derretendo e que na selva não existe muita cordialidade, o que me leva a crer que esse comportamento social não vai ter uma
um retrocesso, uma volta, pode até se ramificar para outra coisa, mas acho que dificilmente volta para essa relevância enquanto entender, ter empatia com alguns outros grupos, pelo fato de que acho que todos os indivíduos têm uma certa busca por grandeza, busca por ações que vão gerar um certo status, que vai ajudar nessa hierarquia, ainda mais em tempos de selva e de inflexão. As pessoas vão costumeiramente buscar por ações que a classifiquem de maneira mais eficiente, e quando você junta ações de status mais essa máscara de performance, acho muito difícil de um indivíduo repensar, pelo fato de que realmente, se os indivíduos se esforçarem, alguma potência a mais eles vão estar ganhando, e a tendência é que a pessoa enxergue essa potência como uma evolução e não volte atrás nos seus hábitos e novos costumes. Então, assim, a probabilidade dessas facções religiosas realmente colapsarem através das suas crenças de que o comportamento X vai conduzir o indivíduo a determinado local, tanto os polos mais à direita ou à esquerda vão ter uma certa surpresa, porque a hierarquia social vai demandar bastante em cima desse novo ambiente colapsado. Acho muito difícil, dentro de um colapso, que as pessoas não busquem ignorar completamente tudo que está em volta e focar só em escalonagem social, só em conseguir mais status. E obviamente, se a hierarquia é baseada em status e os status estão conectados com performance, acredito que a empatia vai ficar aí em segundo plano. Essa quebra de individualidade, essa tentativa de construir um mundo mais legal, um mundo mais coletivo, infelizmente é uma ideia que não cabe nas demandas de um mundo pré-apocalíptico. Essa competição da fé que surgiu em mais ou menos em 16 para fora do país, e que depois veio para o país mais ou menos em 18, está tentando sobreviver até agora, é uma competição que está aí com os seus dias contados. Eu diria até mesmo pelo fato de que as próprias religiões, elas estão já fazendo uma reanálise, uma releitura das suas estratégias políticas baseado no que a população vem expressando. A população já vem demonstrando em ambos os lados que não se importam muito se tem algum grupo mais baqueado aí na sociedade. Está se formando uma ideia de antinatural no meio de toda essa crise, no meio de toda a extração que o Estado vem fazendo na vida do cidadão. Eu, que tenho pouco recurso, ter que me importar com o outro, ter que carregar o outro. E óbvio, se a massa que é responsável por essa produção de crédito social, se essa massa não quer entregar esse crédito na mão de um representante, de um herói da fé comportamental, esse recurso obviamente vai para o outro lado da facção, o que gera todo esse barulho, toda essa tentativa de sinalizar importância que a gente vem vendo aí no caso do Frei Gilson, porque obviamente não se controla a demanda, desde o mercado, as ideias de mercado, até ideias sociais. As demandas estão conectadas às necessidades da população. Por mais que se tente ludibriar o que as massas mais marginalizadas querem, uma hora ou outra você vai ter que ceder para não perder espaço político, e qualquer coisa que a gente veja nos próximos dias e meses é sim uma tentativa de readequação da política à volatilidade da massa de marginalizados.
que estão aí na sua busca por gnose. Todo mundo busca pelo menos uma situação melhor na vida, o que é até um pouco engraçado, porque a busca por um paraíso comportamental mais ideologizado está se tornando a busca por um paraíso mediante a conquistas mais acessíveis. Se a gnose ideológica era a picanha, a gnose performática entrou aí como uma espécie de peito de frango, acessível e útil. E obviamente, quando se analisa toda essa situação de pessoas A e B ainda tentando levantar algumas pautas, você vê quase que uma tentativa frustrada de sinalizar uma necessidade de coletividade para se esconder algumas deficiências óbvias, alguns efeitos óbvios de contradição com a realidade. Uma projeção de comportamento que ignora toda a vivência do indivíduo, em algum momento vai colapsar. É algo que não dá para você manter por muito tempo. Aí já entra na ideia de que a ideia em si, quando você encarna a ideia na realidade, ela não consegue manter performance. E óbvio, ignorar que cada ambiente tem um certo filtro, e esse filtro ele vai se basear muito nas demandas mais urgentes, acredito que foi outro erro. Normalmente, até ambientes mais simples, você pega o ambiente dos games, você vai assistir uma live e você quer assistir uma live de uma pessoa que consegue performar dentro de um joguinho. Então, dos games para a vida, boa parte dos ambientes vem cobrando que para você permanecer com algum tipo de status dentro de alguma bolha virtual ou até mesmo presencial, você vai ter que se comprometer a entregar uma potência de comportamento e performance. E talvez a coisa mais engraçada da realidade é que ela tem um sadismo extremo. Quando você pega o ideal sagrado que foi gerado de o mundo só vai conseguir evoluir, o mundo só vai conseguir sair dessa crise se a gente reestruturar o comportamento das pessoas em relação a grupos que foram deixados para trás, a gente precisa dessas pessoas e tudo mais. Eu entendo, nem acredito que seja uma ideia errada, só que esse sentimento de revolta, até mesmo de sou um grande revolucionário porque eu estou me rebelando contra a sociedade, foi um sentimento que ele veio perdendo muito gás pelo fato de que as pessoas começaram a entender que ou você performa ou você não vai ter. E que pessoas de vários grupos, seja racial, seja de gênero, estão performando e estão conseguindo. Então, meio que você quebra a narrativa de uma demanda impossível e você torna a demanda de determinados grupos que antes era tratada como algo impossível, você puxa para algo possível e simplesmente desmorona todas essas demandas apocalípticas que o mundo vai acabar em 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Sempre tem alguma expectativa de urgência, algum termo que, caramba, se a gente não prestar atenção nisso aqui, o mundo vai explodir. E desde o grande apocalipse tecnológico de 2000, o mundo não se destruiu, graças a Deus. O que o mundo vem nos apresentado é uma série de heróis sem tempo para nada. Não tenho tempo nem para viver, quanto mais para me preocupar com outras pessoas. Você vê toda essa questão de um padre rezando uma missa, falando sobre um perfil, um comportamento possível para determinado gênero, e que é um perfil que, se você passar um pente fino nas grandes
estrelas do Brasil, a tendência é que uma pessoa ela se case e vá para o meio do mato fazer comidinha pro seu marido e pros seus filhos. Então, tipo assim, é um comportamento meio que de pessoa aposentada. Então, quando você vê todo esse grito, toda essa revolta em torno de um comportamento que as próprias pessoas terão no futuro, você entende que essa gnose comportamental, ela já está com seus tempos contados, digamos assim. Obviamente que a gente ainda vai ver esse último grito, esse último urro, esse colapso da sanidade. Afinal de contas, a pessoa ela perdeu uma referência do que fazer com a vida dela. Se antes ela era uma grande gladiadora, abusada, impertinente, agora ela só é uma pessoa com probleminha. Então você despenca socialmente, você despenca de uma posição indiscutível, inatacável, para uma posição de vulnerabilidade e desprezo. E obviamente, esse desequilíbrio emocional vai bater muito forte. A gente vai ver praticamente só os últimos choros. Quem poderia dizer que um padre vai indicar que a esposa deve ser uma ajudante do seu marido? A palavra submissa aqui no Brasil é tipo 50 tons de cinza, né? As pessoas não têm a capacidade de entender as nuances das alocações das palavras. Então, companheira, ajudante, não. Você está sendo escravizada. E obviamente que esse tipo de má compreensão, esse tipo de má formação é normalmente de perfis mais extremistas, arquétipos mais predatoriais que vão aproveitar qualquer brecha para gerar uma certa expansão da sua imagem, mesmo que seja tacando pedra em um padre falando coisas que há, 500 anos os padres falam aqui no país. É uma loucura esse pânico neutro. Pessoas neutras falando coisas que elas sempre falaram vão ter que sofrer aí, vão ter que tomar algum cuidado para não sofrer com esse colapso de sanidade das facções que estão indo de ralo. Parece que é uma cutucada à esquerda, mas eu diria também que a própria direita também está sentindo que esse neutro performático já não está muito afim dessas grandes bravatas religiosas também. Então, assim, você vai ver pessoas ignorando o que o Frei Gilson falou porque não estão se importando tanto com religião e também não estão se importando muito com o outro lado que propõe uma reestruturação de relações com grupos minoritários. É uma provocação, acho que talvez um pouco mais otimista, digamos assim. Existe a probabilidade de um milagre. Sim, acompanhar a queda dessas facções religiosas, digamos que é um pouco prazeroso, né? Toda a mão de obra faccionada, a luta para não perder relevância, para não perder crédito social. É o que eu sempre falo, se você retira crédito social, a palhaçada acaba, o palhaço fica desempregado e toda a mão de obra faccionada que está saindo de algumas facções já está rolando um barata voa, já está sendo visto aí algumas caças às bruxas, fulano é um safado, traidor, tal. Isso comprova que quando algumas ideias saem da internet e vêm para a vida real, quando o mundo das ideias artificiais encarna na realidade, a conversa é outra. Você vai ter que entregar uma performance porque qualquer ideia está posta dentro do tribunal do tempo. E qualquer ideologia na pós-modernidade está chegando com um prazo de validade que eu diria que insuportável para os nossos queridos heróis da fé, beleza?
E obviamente, por mais positiva que seja, toda provocação à revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Entenda aí as tendências do seu ambiente, seja uma tendência de performance, seja uma tendência de pré-crise. Se prepare, evolua, porque alguns status vão te dar uma sobrevida nessa inflexão que está chegando no país. E não distribua seu tempo de vida, não entregue seu tempo de vida para outras pessoas. Caso você tenha condições, tenha muito tempo sobrando, tenha condições, você ajuda outra pessoa. Não caia nesse bait de empatia e caridade, porque no fim, toda essa caridade é só uma luta política. Se tu acha que essa provocação te trouxe alguma reflexão, se inscreve no canal, vem aqui, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seu amigo que vai se tornar aí um órfão de facção e vai ter que se readaptar e reconstruir os seus comportamentos para uma coisa mais performática e real, beleza? Então até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço e dá uma olhadinha aqui em outros vídeos do canal. Falou!